Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um resumo da nossa atual e próxima paraxá. Esta que é a sexta paraxá de um total de 54 e a sexta paraxá do livro de Bereshit, Gênesis. O nome da paraxá é Toledot ou Toldot, que significa gerações. Na Torá, nós lemos Gênesis, capítulo 25, do verso 19 até o capítulo 28, verso 9. Na Haftará, para concluir, nós lemos Malaquias, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 7. E na Brit Hadashá, que é a aliança restaurada, lemos Romanos, capítulo 9, do verso 1 ao 13. A porção da Torá nesse Shabat, então, é Toldot, gerações. A palavra hebraica Pelot tem muitos significados. Os significados básicos são gerações ou descendentes, história, genealogia. O conceito hebraico de história é uma cadeia de eventos em que um evento leva ao próximo evento com casualidade. Um evento dá origem ao próximo evento. Esta palavra é como muitas palavras hebraicas complexas, porque vem da raiz yalad, que também significa dar à luz. Mas nada neste mundo é independente ou casual. Todas as coisas e eventos estão conectados em uma linha linear, que tem um começo, Gênesis, e um fim, como no livro de Apocalipse. O relato, a história, não é uma série de eventos acidentais, ou uma questão de sorte, ou até mesmo apenas sorte. A história é uma cadeia na qual um link do passado influencia o próximo link. É linear, não circular. Não se repete automaticamente. É algo que é planejado e progride em uma única direção. Esta é a única maneira pela qual a verdadeira profecia pode funcionar. Existe um plano mestre que está progredindo, link por link, em uma única direção definida. E um arrasta o evento anterior e cria os eventos seguintes e futuros. Esta é realmente a história da Bíblia, mas também a base para responsabilidades morais. A moralidade da geração passada vai influenciar a geração futura. Não há culpa de geração para a próxima, mas há consequências que facilitam e melhoram para as próximas gerações ou até mesmo dificultam. E a herança dessas consequências deve ser levada em consideração para os nossos filhos e netos. Esta é a razão pela qual Moisés inicia essa porção com as seguintes palavras. São estas as gerações de Isaac. E muitas genealogias temos por toda a Bíblia, até Yeshua Jesus. Deus fez Adão e Eva de forma sobrenatural, isto é, sem a ajuda de um casal humano, sem ato sexual. Assim como fez Yeshua nascer também de uma virgem, sem ato sexual. Porque a vida e as gerações vêm de Deus e não do homem. Na verdade, é realmente isso. Adão não tinha pai e mãe e não nasceu como resultado do amor entre um homem e uma mulher. Ele foi criado por Deus a partir do pó da terra e do espírito da vida que Deus havia infundido em suas narinas. Então, quando Mateus, lá em capítulo 1, verso 1, inicia o evangelho com estas palavras, ele diz: o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Ele automaticamente fecha as portas contra qualquer argumento sobre o nascimento virginal de Yeshua Jesus. Portanto, o Evangelho de Mateus
usa a palavra telot, que significa genealogia, no sentido hebraico da palavra. Uma conta de um homem e de seus descendentes. Agora, em Gênesis, capítulo 25, verso 19, compartilha ali então a genealogia de Isaac. Isaac é o patriarca que recebe apenas uma paraxá, sendo sua história na Bíblia apenas uma paraxá. Então, é uma história curta. Assim como suas peregrinações também são. É um patriarca pacato, nunca enfrentou a guerra, ele nunca deixa também a terra de Israel. Porém, ele é o patriarca de maior longevidade, vivendo 180 anos. E o segredo é que ele tinha apenas uma esposa. Isso fala o Rabino Mateus. Ele não é conhecido, Isaac, por guerrear, nem por peregrinações, nem por aventuras que marcariam a sua vida. Ele é o mais pacato de todos os patriarcas, levando uma vida mais tranquila e cultivando o solo de Israel. Aqui está a parte estranha. Qual é a primeira coisa que aprendemos na genealogia de Isaac? Que Isaac tinha 40 anos quando tomou Rebeca como esposa, filha de Betuel, o sírio de Padã Arã, irmã de Labão, o sírio. Isaac implorou, orou, suplicou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor concedeu seu pedido, concedeu um milagre, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. Isso fala em Gênesis capítulo 25, do verso 20 ao 21. Perceba que muitos de nossos patriarcas têm mães estéreis, como Sara também era estéril, e sobrenaturalmente, já em idade avançada, concebeu Isaac. E agora Rebeca também estéril, sobrenaturalmente concebe gêmeos, Esaú e Jacó. E mais tarde, Raquel também era estéril e milagrosamente concebe José e Benjamim. Deus abre seu ventre e elas concebem filhos. Proponho a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus está preparando o cenário para um nascimento de descendência abraâmica, que será de uma virgem e salvará o mundo. O Senhor está preparando o palco da história para o rei dos judeus, supremo, nascer de uma virgem. Não é interessante que Sara seja estéril e agora sua sobrinha Rebeca também seja estéril? E a esposa de Jacó, Raquel, também seja estéril? Qual é o elo comum entre essas mulheres? As mães da nação de Israel? Parece um problema de família. A família de Sara e Labão, seu irmão, todas essas mulheres estão relacionadas à casa de Labão. Família que era idólatra, pois vemos mais tarde que Raquel pega os ídolos pagãos de fertilidade de seu pai Labão e ela senta em cima deles para escondê-los. Então, irmãos e irmãs, isso não é ao acaso. Todo grande líder da cadeia de figuras bíblicas tem um nascimento problemático. Isso deve acender a luz em nossas mentes. Deus está tentando nos dizer algo simples e lógico. Creio que Deus está tentando nos dizer o seguinte: a vida é meu presente para os habitantes da terra. Toda a vida está em minhas mãos, e eu a dou e a tomo. E se quero que uma virgem conceba um filho sem a intervenção de um homem, qual é o problema? Isaac, seu pai, nasceu milagrosamente. Jacó, seu pai, e seu irmão Esaú também nasceram milagrosamente de uma Rebeca estéril, cujo ventre foi aberto por Deus. Sim, foi aberto por Deus. Portanto, não duvide que Deus possa e tenha o filho unigênito, concebido a partir de uma virgem.
que é Yeshua, nasceu de uma virgem, Miriam. O restante desta porção da Torá é a história de Rebeca e de Isaac. No caso, Rebeca é o motor nessa história. Isaac é um personagem muito antigo e terreno. E Rebeca está iniciando a ação. Ela é uma personagem profética, que vê o futuro de seus filhos gêmeos e toma medidas para garantir o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão e Isaac. Os gêmeos no seu ventre lutavam, brigavam sem cessar, lutavam pela primogenitura. E ela vai consultar a Deus para saber como pode ser isso. Durante a gravidez, Rívca, ou seja, Rebeca, tinha dores de tal intensidade que pensava que certamente iria morrer. E ela, ao consultar Deus, recebe a mensagem que 2 nações estão em seu ventre e o mais velho servirá ao mais novo. Por isso foi consultar Sem, filho de Noé, que é profeta de Hashem, e lhe perguntou: pode me dizer por que sofro dores tão fortes? O profeta responde: não temas, Hashem, Deus, me disse que te revelará o futuro, mas que tu não poderás contar a nenhuma pessoa que estás carregando gêmeos em teu ventre. Serás a mãe de grandes povos. Tu os carregas juntos, mas uma vez nascidos, nem o mundo inteiro poderá abrigá-los em paz. Como esperas que coexistam em teu ventre? Eles lutam entre si. Um dia, o mais velho servirá ao mais novo, mas o mais velho não aceita isso. Por isso, brigam entre si desde o ventre. Sabemos que Esaú, o mais velho, é o pai dos Edomitas, e Jacó, o mais novo, é o pai das 12 tribos de Israel. Isaac, então, tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. 40, sabemos, é um número profético de luta e de testes. E ele ora por 20 anos para que Rebeca conceba filhos. 20 anos. Isaac tinha então 60 anos quando Deus ouviu suas orações e milagrosamente dá concepção de filhos a Rebeca, gêmeos. Alguns condenariam Rebeca também por suas próximas ações. Eu não, porque Deus não condena Rebeca por suas ações. Então, eu também não vou condená-la. Assim como Deus não condena também a filha de Faraó, que desobedeceu à lei de seu pai, que pedia para afogar todo menino hebreu no rio. Assim como ela esconde a identidade de Moisés e salva a vida do menino hebreu, e assim ele se torna o libertador da nação hebraica da escravidão egípcia, o Senhor Deus de Israel e do mundo é o poder e o ser extremamente compreensivo, quando há leis e regras que precisam ser quebradas para um bem maior. Nosso Deus é sim cheio de graça, cheio de verdade, de longanimidade e de amor. Temos muito que aprender com a Torá. Toda a palavra de Deus é proveitosa para instrução e correção e para capacitar os homens de Deus a fazerem boas obras. Quando os gêmeos nasceram, eram completamente diferentes um do outro. A cabeça e o corpo do mais velho eram tão peludos que parecia vestir um casaco vermelho. Sua pele e pelos tinham uma forte coloração avermelhada. Chamaram-no Esav, que é Esaú, significando o pronto e ruivo, pois ele nasceu com cabelos e pelagem completamente desenvolvidos e vermelhos, como o mesmo de um adulto. O nome Esaú deriva de Assui, que é a palavra feito. Além disso, o nome Esaú denota aquele cheio de cabelo como o campo cheio da grama. De acordo com esta explicação, Esaú está relacionado com Eshev,
com a grama. Esaú, Esaú, possuía um tipo rude. Parecia possuir o temperamento de um assassino, lembrando muito Caim. Contudo, mesmo se uma pessoa nasceu com um temperamento assim como Esaú, deve canalizar suas tendências a serviço do bem, como, por exemplo, proteger os fracos e lutar contra os maus. O bebê mais novo, porém, tinha a pele lisa. Foi chamado de Yaakov, que é Jacó, que vem da palavra Ekev, calcanhar, e tem a conotação de aquele que vence em astúcia, muito parecido com Abel. Puxar o calcanhar em hebraico quer dizer enganar. Assim que Esaú nasceu, tentou evitar, inclusive, que Jacó viesse ao mundo. E os rabinos dizem, os sábios de Israel, que ele quis destruir o útero de sua mãe. Jacó, porém, segurou firmemente no calcanhar de Esaú, vindo assim depois dele. Quando completaram os gêmeos 8 dias, seu pai, Isaque, fez a Brit Milá, a circuncisão neles, tanto em Jacó como em Esaú. Até completarem 13 anos, a diferença entre Jacó e Esaú era muito aparente. Ambos foram ensinados pelo pai Isaque e seu avô Abraão. Quando cresceram, o pai também os mandou estudar na Yeshiva, na escola de Sem, que é filho de Noé, e de seu bisneto Eber, que transmitia aos alunos o conhecimento da Torá que Adão tinha passado de geração em geração. O gêmeo menor, Jacó, seguiu a carreira de estudos da Torá, a qual buscou até o fim de seus dias. Passava o dia todo dedicado aos estudos e esforçava-se para cumprir os ensinamentos de seus pais e mestres. Jacó era mais caseiro, não se moveu da casa de estudos. Esaú, no entanto, não estava interessado em aprender. Quando ficou mais velho, Esaú fugia até mesmo da escola, perambulando pelos campos e florestas, caçando animais. Esaú era mais do campo. Ele não apenas capturava animais, mas também enganava as pessoas com sua língua afiada e tagarela. Enquanto Abraão estava vivo, até que Esaú fizesse 15 anos, ele disfarçava sua verdadeira natureza. Abraão deixou este mundo acreditando que Esaú era justo e reto, porque ele se esforçava para mostrar, até mesmo ao próprio pai Isaque, uma imagem de indivíduo temente a Deus e cumpridor dos mandamentos, das mitivot. Mas, infelizmente, ele não era. E havia um mandamento que Esaú observava cuidadosamente, pelo menos um ele observava, que era honrar seu pai. Todos os dias, quando ia para o campo caçar, trazia para casa carnes deliciosas para seu pai Isaque. O próprio Esaú sempre servia a seu pai. Antes de entrar no quarto do pai, tirava as roupas da caça e vestia suas melhores roupas, como se fosse servir a um rei mesmo. Há uma coisa boa que podemos aprender do perverso Esaú: o quanto devemos honrar os nossos pais. Isaque foi mal conduzido até certo ponto pelas pretensões e simulações de Esaú. E também porque Esaú comprava seu pai quando oferecia a saborosa carne dos animais que caçava. Isaque demonstrava amor e preferência e temia ser duro com ele, pensando: se os meus atos de pai são bons para com o meu filho, e mesmo assim os atos do meu filho Esaú não são como deveriam ser, apesar de eu ter dado afeição, quão piores e mais depravados seriam se eu o tivesse totalmente rejeitado e demonstrado ódio a Esaú? Assim, com amor e carinho, Isaque esperava atrair Esaú para o serviço de Deus. Por outro lado, Rebeca amava apenas Jacó, porque conhecia a profecia de Sem, que recebeu
antes do nascimento dos gêmeos, que apenas o mais jovem seria digno e valoroso. Quando os gêmeos tinham 15 anos, o avô Abraão falece. Isaac se enlutou por seu pai e Jacó foi pessoalmente à cozinha para preparar lentilhas, que é o prato que se serve aos enlutados. Havia apenas uma pessoa na casa que não foi afetada pela tragédia daquele dia, Esaú. Ele desapareceu pelos campos, como de costume. Neste dia, Esaú cometeu o pecado de tomar uma moça que estava comprometida a outra pessoa e também matou Nimrod. Esaú estava caçando no campo, quando a uma certa distância percebeu Nimrod que vestia preciosos trajes, que Adonai fez inclusive para Adão. Esaú desejou ter essas roupas. Aguardou até que os soldados de Nimrod deixassem o rei desprotegido e aproximou-se sorrateiramente de Nimrod, atacando pelas costas e decapitando Nimrod, roubando assim os preciosos trajes de Nimrod, voltando para casa exausto por causa da matança. Estava preocupado com os descendentes do rei, que poderiam se vingar da morte do pai. Faminto, Esaú entrou e encontrou Jacó cozinhando e disse: estou faminto, me dê um pouco desse ensopado vermelho. Por isso também foi chamado de nome Edom, que significa vermelho. Dam vem de vermelho. E pediu para comer dessa comida vermelha. E Jacó viu ali a oportunidade perfeita de ter a primogenitura de Esaú. Jacó diz: primeiro você tem de concordar em me dar algo em troca. Você é o filho mais velho e por isso tem o privilégio de servir como Cohen, como sacerdote, por nossa família. Antes da entrega, da outorga da Torá, o primogênito de cada família era como um sacerdote. Isso significa que ele tinha o privilégio de oferecer sacrifícios pela família e era honrado como tal. E ele disse: me dê em troca da sua primogenitura. E Esaú concordou imediatamente, não se interessando em servir a Deus e preferindo a boa comida e diversão. De onde sabemos que a transferência do direito de primogenitura de Esaú para Jacó, foi aprovado pelo céu? Isto fica evidente pelo fato de que Hashem chama os descendentes de Jacó de Israel é meu filho, meu primogênito. Isso fala em Êxodo, capítulo 4, verso 22. Qual foi o final da história? Esaú clamou e chorou amargamente ao descobrir que o ganho momentâneo obtido ao realizar a venda da primogenitura causou-lhe uma perda eterna. Similarmente, o perverso troca valores eternos por prazeres temporários. Em seu íntimo, zomba e despreza o justo, que se dedica ao serviço de Deus. Quão grande é seu desapontamento ao descobrir que trocou a única coisa real e duradoura pela miragem e ilusão de uma vida que não é nada boa e nem eterna. A primogenitura na Bíblia é mostrada diversas vezes e nem sempre é do mais velho, assim como os filhos de Abraão, Ismael era o mais velho e não foi dada primogenitura a ele, e sim a Isaac, o mais novo. Davi também foi escolhido ao invés de seus irmãos mais velhos, porque Deus olha o coração. A palavra para primogenitura é Berorá, que vem da palavra Beror. E aí se tem a palavra, então, primogênito. E desta raiz vem, inclusive, a palavra Bikurim, que são os primeiros frutos. O primogênito não só recebia a porção dobrada, como também herdava de Abraão
a linha genealógica do Messias que viria. No capítulo 26, lemos que pouco tempo depois a fome veio a Canaã. Isaac pensa em viajar ao Egito, como fez seu pai Abraão em outra época de fome. Mas Deus ordenou a Isaac não sair de Canaã, terra que seria dele, e que ao invés ele deveria ir para Gerar, que é a Felícia ou Gaza, entre os filisteus. E Isaac obedeceu. Logo foi questionado acerca de seu relacionamento com Rebeca, por ser ela muito bonita. Seguindo os mesmos passos de Abraão, Isaac falou que era irmão de Rebeca, uma vez que temia que, se soubessem que era seu marido, tentariam matá-lo para ficarem com Rebeca. Abimeleque, o rei do país, desejava Rebeca e, por isso, observava o casal constantemente, para descobrir se eram realmente irmãos ou se eram casados, pois se lembrou muito bem do que aconteceu quando tomou Sara de Abraão e a levou à força ao palácio. Depois de prolongada estadia em Gerar, Isaac já não era mais tão cuidadoso quanto no início, e Abimeleque descobriu que eram casados, pois Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. A nossa tradução diz que eles brincavam, mas no hebraico esta palavra é tsahak e significa rir, divertir-se, acariciar, trocar carícias íntimas. É lógico que alguém veria que entre Isaac e Rebeca havia intimidades muito maiores daquelas que julgamos normais entre irmãos. Por isso o rei intimou Isaac ao palácio e o repreendeu dizendo: por que disse, ela é minha irmã, quando na verdade é sua esposa? Um homem poderia ter tomado sua esposa e você teria causado culpa e vergonha sobre todos nós. E isso atrairia um enorme problema para toda a cidade. Isaac responde que temia que o matassem por causa dela. Então, o rei promulgou um decreto que proclamava que qualquer um que tocasse em Isaac ou sua esposa seriam imediatamente executados. Durante o tempo em que Isaac viveu com os filisteus, ele semeou campos, ele separava os dízimos dos frutos e Deus o recompensou com grandes riquezas, colhendo 100 vezes mais do que havia plantado, causando inclusive inveja nos filisteus, que começaram a entulhar, a entupir os poços que pertenciam a Isaac e que haviam sido cavados por seu próprio pai Abraão. O rei Abimeleque se deu conta que a inveja de seus servos poderia lhe trazer problemas e pede para Isaac ir embora, porque Isaac ficou muito mais rico e poderoso do que até mesmo os filisteus. Isaac sai então do meio dos filisteus, mas permanece ainda nas terras dos filisteus e ordena aos seus servos que cavem a terra para achar novos poços de água. Isaac na Torá é conhecido como restaurador de poços. Os servos de Isaac realmente encontraram um manancial de água. E essa notícia chega aos ouvidos de Abimeleque, que diz que o poço é seu por estar em suas terras, e expulsa os servos de Isaac para longe do poço, tomando o poço para si. Mas acontece algo muito estranho, pois quando os servos do rei vão tirar água do poço, o poço já estava seco, sem água. Então, os servos de Abimeleque devolveram o poço para Isaac, e assim que Isaac recuperou a posse, o poço novamente se encheu de água. Isaac chamou este poço de Ezeque, que significa luta, contenda, referindo-se ao ato
de os servos de Abimeleque terem lutado, contendido por este poço. Isaac deu nova ordem a seus servos, para que eles cavem outro poço, e desta vez acharam um segundo poço. E mais uma vez, os servos de Abimeleque tiraram o poço dos servos de Isaac. Deus os puniu, e quando tentaram tirar a água do poço, este poço também permaneceu seco. Quando os servos de Abimeleque viram isso, devolveram o controle do poço a Isaac, que chamou o segundo poço de Sitna, que significa acusação, porque os servos de Abimeleque haviam acusado e tiraram a posse do poço. Isaac, então, ordenou aos servos que voltassem a cavar um terceiro poço. Desta vez, os servos de Abimeleque não tentaram tirar o poço, pois haviam aprendido a lição. Isaac chamou o terceiro poço de Rehobote, que significa prosperidade, alargamento ou alívio, pois desta vez os servos do rei pararam de discutir com ele e finalmente encontraram paz, prosperidade e alívio das contendas. O apóstolo Mateus faz uma midrash com poços de águas vivas na palavra do Eterno. O poço é a forma correta de se entender a palavra no contexto original bíblico judaico. Poços são caminhos que nos levam à água. Representam a maneira pela qual podemos ter acesso a uma fonte ou um rio subterrâneo, onde tem água. Sabemos que a água é a palavra do Eterno, a água que é viva e é Yeshua. Yeshua é a palavra de Deus, água limpa, cristalina, pura e descontaminada. O inimigo, então, entulha poços com a mentira e as pessoas têm bebido água suja, palavra distorcida, que precisamos fazer como Isaac, desentulhando e restaurando os poços. Assim como os poços de Abraão foram entulhados pelos filisteus, que são antissemitas, em uma atitude de roubar o acesso à água, à vida, os poços que são a forma de se entender a palavra foram entulhados com séculos e séculos de tradições humanas, ensinos humanos, dogmas e credos de pessoas antissemitas que buscavam alienar e separar a igreja de suas raízes judaicas e do contexto bíblico judaico original das Escrituras, e tentaram assim eliminar Israel e o povo judeu das Escrituras. Quem entulha o poço é quem odeia os judeus, odeia a lei, e sabemos que não existe nova aliança sem a lei, pois quem disse isso foi o próprio Yeshua, Jesus, quando ele falou que quem não crê em Moisés não pode crer em mim. Você sabe como restaurar irmãos e irmãs e desentulhar poços? O rabino Mateus Andona nos explica como. Ele fala que devemos fazer desconstruindo os ensinos contrários à Bíblia e a Israel e ensinar a Bíblia no contexto original judaico bíblico. E é claro que com isso enfrentaremos contendas, falsas acusações e lutas, como Isaac enfrentou por estar desentulhando poços. Porém, o Eterno nos dá a vitória no final, nos fazendo prosperar. Depois de desentulhar 3 poços, Isaac sobe para Berseba, ou Bershava, onde Ber significa poço, cisterna, e Shava significa satisfeito, farto. Lembrando que Sheva é o número 7, e 7 é o número de Deus, de sua plenitude. Veja bem que aqui os servos de Isaac abriram ali o 4º poço e encontraram água,
e esse poço foi chamado de Sheba, farto, satisfeito e feliz. Abimeleque faz um pacto de paz com Isaque, renovando o pacto que já havia feito com Abraão, para não os causar mal. Isso está em Gênesis capítulo 21, verso 27, que é selado com um banquete. Mas isso não foi algo bom, não, pois vemos que, como consequência disso, Esaú, com 40 anos, de forma contrária ao que foi ensinado, toma por esposas mulheres que não temem nem conhecem ao Deus de seus pais. O resultado está nas últimas palavras deste capítulo, que lá diz que elas tornaram-se amargura de espírito para Isaque e Rebeca, pois certamente conduziam Esaú por caminhos que desagradavam seus pais profundamente. Esaú se misturou então com mulheres estrangeiras, com hetéias, com pagãos, e herdou o costume deles. No capítulo 27, no dia 14 de Nissan, Isaque, já com 137 anos, muito idoso e cego, se preocupa em abençoar seu sucessor e herdeiro na promessa e pede para Esaú preparar um guisado para que Isaque possa abençoá-lo. Mas sabemos que, enquanto foi caçar, a mãe Rebeca resolve a trama, chamando seu filho Jacó, que ela sabia que seria o herdeiro, porque já havia recebido a profecia quando consultou a Deus e entendeu que, pelo tipo de vida que Esaú levava, ele não poderia deter a bênção da geração, pois o povo de Deus já nasceria em Esaú contaminado pelos estrangeiros. E ela faz então com que Jacó receba a bênção e não Esaú. Ela assume o ônus da maldição caso seu plano dê errado e coloca nos braços, mãos e pescoço de Jacó peles de cabritos e o vestiu com a melhor roupa de seu irmão Esaú, que inclusive, dizem nossos sábios, era a roupa de Nimrod, roubada por Esaú, e que na verdade era de Adão, feita pelo próprio Deus. E isso é muito interessante, pois mais tarde nós vamos ver que José e Yosef têm uma veste especial. A Bíblia fala bem de vestes especiais, que nos leva a uma boa reflexão. E ao chegar perto do pai Isaque, com a visão já enfraquecida, seu pai diz: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Jacó lutou desde o nascimento por essa bênção. Ele cria na promessa de Deus e lutou para ela desde o nascimento e mereceu, realmente mereceu. Lutou com Deus e prevaleceu. Seu pai o abençoa com 10 bênçãos, dizendo que o Senhor te dê do orvalho do céu, ou seja, que dos céus venha a bênção propícia para a prosperidade. O orvalho simboliza a Torá e a bênção de Deus sempre regada constantemente todos os dias. O trigo simboliza a matéria-prima para fazer o pão, simbolizando o trabalho, a riqueza material e a palavra de Deus que nos alimenta todos os dias. O mosto é a matéria-prima para fazer o vinho, simboliza a aliança, a redenção, o Messias, a alegria, o pacto de sangue, consequentemente, a vida. Isaque deu a Jacó a soberania também sobre todos os povos e irmãos. E sobre Jacó, agora, estaria a missão de continuar no propósito do pai e do avô, alcançando as gerações futuras. Muitos de Israel hoje estão com a visão enfraquecida, mas mesmo assim, isso é profético e nos mostra que é propósito de Deus que assim seja,
por um dado período de tempo, temporário, mas em breve todo Israel verá o Messias, Yeshua, que virá ao encontro de Israel e dos seus enxertados, depressa, como a caça que foi ao encontro de Jacó. E quando Jacó está saindo, chega Esaú, à tenda de seu pai, e chora amargamente por não ter tal bênção. A bênção que Isaque deu a Esaú foi justamente que ele iria habitar em lugares não férteis. E até hoje, os árabes habitam no deserto e vivem da espada. Essa porção é muito profética e vemos o cumprimento dessas profecias na vista de nossos próprios olhos. Esaú jura o irmão Jacó de morte e só espera o pai Isaque morrer para cumprir a promessa. Por causa disso, após o fato acontecido, as relações de Esaú e Jacó, que já não eram muito boas, ficaram muito abaladas. Rebeca, ao ficar sabendo do plano de Esaú, envia Jacó para sua parentela, para que Jacó encontre uma esposa e não se case com uma cananita, e assim seu irmão esqueça da vingança. Esaú, vendo que eles não queriam que Jacó casasse com uma mulher de Canaã, de birra se casa com uma cananita, filha de Ismael, irmão de Isaque, seu pai, pois viu que as mulheres cananitas eram más aos olhos de Isaque e Rebeca. E assim vemos nitidamente que Esaú não era obediente nem bom, nem a seus pais, ficando explícito que Esaú não honrava seus pais verdadeiramente. Já Jacó fazia justamente o contrário e obedecia, e certamente merecia o prêmio por tal atitude. Esaú nasceu então predestinado para ser a continuação dos patriarcas, mas ele faz as escolhas erradas, jogando fora a promessa que Deus tinha para ele. Todos nós estamos predestinados a dois caminhos. Com o livre-arbítrio, podemos obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. O livre-arbítrio não significa que podemos fazer o que queremos, mas que podemos obedecer ou desobedecer a Deus. Os anjos, os melahins, não têm livre-arbítrio, mas os homens têm. A Bíblia toda fala de dois caminhos, de duas escolhas: obedecer e desobedecer. Jacó, Esaú, Sara e Agar, Abel e Caim, Sem e Cam, Gabriel e Lúcifer, Abraão e Terá, Arão e Corá, Moisés e Faraó, bem e mal, trigo e joio. Obedecer ou desobedecer. Na Haftará de Malaquias, é perceptível que no primeiro capítulo o profeta já deixa bem claro que Deus não se agradou de Esaú e se irou contra os descendentes de Esaú para sempre. Sabemos que Deus sonda coração e mente e não se agradou de Esaú porque ele era mau no seu coração. Isso nos mostra que Deus tinha planos para o primogênito de Isaque desde a sua concepção, mas Esaú não soube usar o seu livre-arbítrio. Ele saiu da bênção divina para sempre. Diz o texto de Malaquias, no verso 4, que eles edificarão, eu, porém, demolirei. Eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. No verso 6, diz que o filho honra o pai, e o servo honra ao seu senhor. Esaú, ao se casar com mulheres hetéias, não honrou seus pais, pois renunciou à responsabilidade de perpetuar as gerações. E até entre os judeus houve e há alguns que não honraram a Deus, que roubam nas ofertas e dízimos,
E nestes, Deus também não se agrada. Deus não se agrada no desobediente a Ele. Os desobedientes desprezam e profanam ao nome de Deus e a sua justiça, oferecendo a Deus o que tem de pior e defeituoso no íntimo de seus corações. A verdadeira instrução não está na boca do desobediente, e a injustiça se acha nos seus lábios. Não andam em paz com Deus os desobedientes, pelo contrário, na iniquidade é que eles andam. Devemos fazer diferente do desobediente e procurarmos o sacerdote verdadeiro do Senhor, que traz a instrução de Deus a nós e nos ensina a andar nos caminhos de paz de Deus. Na Brit Hadashah de Romanos, para concluir o nosso estudo e o nosso resumo, o apóstolo Paulo, clama a Deus pela salvação de seus irmãos israelitas. No versículo 2, Paulo diz que desejaria ser anátema, que desejaria ser amaldiçoado, ou seja, estar separado do Messias, se isso pudesse salvar os seus irmãos na carne, os judeus. Pois dos judeus são a adoção de filhos, a glória divina, as alianças, no plural, a entrega da lei, a adoração no templo e as promessas, também no plural. Até mesmo dos judeus são os patriarcas e até o Messias, Yeshua. Aleluia! Ou seja, dos judeus vem toda a nossa fé e tudo que a permeia. Tal atitude demonstra o grande amor que o apóstolo Paulo tem por seus irmãos judeus, porque ele, apóstolo Paulo, é judeu também. Mas, do verso 6 ao 14, encontramos uma resposta que diz: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas verdadeiramente. Nem por serem da descendência de Abraão são todos filhos de Abraão, mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Halila, de modo nenhum. Podem milhares de judeus negarem a Deus e seu Messias Yeshua. Mesmo assim, Deus será fiel mesmo aos poucos judeus que não o negaram e nem negaram o Messias Yeshua. Não importa se num lar, numa casa, há 10 desobedientes e apenas um único obediente. Deus será fiel ao único obediente sempre. Deus seria injusto se por causa de 10 desobedientes esquecesse do único obediente. Mas Deus não é injusto. Deus não esquece jamais do obediente. Apenas o remanescente de Israel será salvo, como diz a palavra. E também poucos entre as nações serão salvos. Porque sabemos, muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Há mistérios, irmãos e irmãs, que são revelados apenas por Deus. Mas de uma coisa podemos ter certeza, que Deus espera de cada um de nós sempre mais da palavra Rinene. Eis-me aqui, Senhor, Rinene, para te servir, Senhor. Faça em mim segundo a sua vontade, Senhor. Que nossas decisões, irmãos e irmãs, e atitudes também, estejam sempre nos planos de Deus, na sua santa, boa e agradável vontade. Sabemos que aqueles que confiam em Yeshua ao ponto de obedecê-lo e imitá-lo, jamais serão envergonhados. Leiam e reflitam nestas porções. Irmãos e irmãs, estudem.
Shalom, shalom e bons estudos a todos!